Olá, meu nome é Maria Flores, sou psicóloga clínica, especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora clínica infantil. E hoje eu venho aqui para falar sobre um assunto bastante presente nas demandas infantis, que é a regulação emocional. Lidar com as emoções, pessoal, não é uma tarefa fácil, pelo contrário, é uma tarefa muito difícil. Muitas pessoas, mediante a sua realidade, desafios emocionais, tendem a escolher estratégias para lidar com essas situações. E por mais desafiadora que seja uma experiência, inevitavelmente nós vamos buscar um meio para lidar com as emoções que foram desencadeadas naquele evento. E normalmente, as pessoas que não tiveram a oportunidade de aprender sobre as emoções, sobre os sentimentos, elas podem ter um pouco mais de dificuldades de encontrar estratégias mais eficazes, mais adaptativas no manejo desses estados emocionais intensos. Mas, para a gente falar de regulação emocional, é muito importante a gente entender o que é a desregulação emocional. E a gente define essa desregulação emocional como uma dificuldade que a pessoa possa ter ou até mesmo uma inabilidade de lidar com as experiências ou processar as emoções. A criança, por exemplo, ela pode experimentar diversas emoções muito intensas frente a frustrações, como não ganhar algo que ela queria, ou ser privada do uso do celular, que é um acontecimento bastante frequente no nosso dia a dia, ou se sentir muito temerosa frente à necessidade de fazer uma amizade. Desse modo, pessoal, é inevitável, nós vamos buscar meios para regular essa emoção. Só que essa escolha, ela pode ser uma escolha adaptativa, como, por exemplo, ir fazer uma coisa diferente diante daquela frustração, como também pode ser desadaptativa, como chutar, bater em alguém ou até mesmo se automutilar. Então, a regulação emocional, ela pode incluir qualquer estratégia de enfrentamento, seja ela problemática ou seja ela adaptativa, mas o indivíduo vai utilizar para confrontar a intensidade emocional que está sendo indesejada naquele momento. E quando a gente fala de criança, elas naturalmente estão num processo de aprender novas experiências para dar significado à sua vida. Então, ela ainda não é capaz de dizer com clareza o nome da emoção que está sentindo em um determinado momento. Mas, evidentemente, ela vai buscar sim uma forma de lidar com aquele estado emocional. Então, vamos dar um exemplo. A criança, por exemplo, ela pode sentir medo de ir à escola e simplesmente dizer aos pais que não quer ir à escola. Os pais, muito ansiosos, começam a questionar melhor os motivos pelos quais aquela criança não quer frequentar a escola. E a criança, ainda com dificuldades de nomear emoções, pode dizer apenas que não sabe. Porém, quando a gente leva a criança para a escola, ela começa a chorar incansavelmente. E nós também ficamos perdidos, sem entender o que está acontecendo. Então, frente a essas demandas, frente a essas queixas, ensinar regulação emocional e estratégias eficazes para regular essa emoção e estratégias adaptativas, de regulação emocional é uma tarefa muito importante, Então, aí entra a terapia cognitivo-comportamental, gente, que nos conduz a trilhar um caminho importante na regulação dessas emoções e principalmente na escolha de estratégias mais eficazes. As estratégias adaptativas propostas pela TCC podem incluir tanto exercícios de relaxamento, distração, exercício físico também, técnicas de mindfulness, ou até mesmo a questão da aceitação daquela realidade, procurar atividades mais prazerosas, compartilhar momentos íntimos com outras pessoas também. Essas e outras estratégias podem ajudar a criança a processar, lidar
reduzir e até mesmo aprender com essas emoções intensas, porque a gente também aprende. Mas é importante ressaltar que a escolha da estratégia a ser aprendida depende muito do contexto, pois a evitação, por exemplo, pode ser um caminho adaptativo em determinado momento, mas não em outro. Se eu evito, por exemplo, de ir à escola, pois eu fico com medo de ficar longe da minha mãe, longe da minha família, longe da minha casa, se eu evitar, esta pode não ser uma boa alternativa, porque a longo prazo pode me causar mais prejuízos. Mas evitar conversar com alguém que me trata de forma indiferente, essa sim pode ser uma boa estratégia de solução. Evitar pode ser uma boa estratégia. Então, gente, antes de a gente utilizar essas estratégias, de empregar essas estratégias no nosso trabalho, o primeiro passo é a criança ter consciência e ter clareza do que são emoções. E aqui a gente está falando já da psicoeducação. E aproveita esses parênteses aqui para diferenciar emoções de sentimentos. As emoções, elas envolvem uma reação do indivíduo a um estímulo que apresenta uma certa duração, né? Então, é uma coisa que tem uma curta duração e geralmente prepara as pessoas para a ação. Por exemplo, quando a gente vê uma cobra, a gente pode sentir medo como uma reação primária e isso vai nos levar a fugir ou até mesmo a atacar. Agora, quando a gente fala de sentimentos, pessoal, é uma avaliação que é feita frente a essa emoção desencadeada como primeira instância. Ou seja, você pode ter algumas interpretações negativas dessas emoções. Vamos pegar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, eu fico com medo de me apresentar para os meus colegas e eu começo a julgar essa emoção desencadeada, medo ali, como uma emoção inadequada, como uma emoção vergonhosa, como algo anormal, que só você que sente isso, só eu que sinto isso. E aí eu posso tentar suprimir essas emoções. E aí, tomando essas atitudes, pode tornar as coisas ainda piores em longo prazo. Então, diante disso, a gente pode buscar estratégias mais adequadas e uma delas pode ser a resolução de problemas. Voltando para o público infantil, quando a criança consegue expor de forma espontânea sua emoção, porque ela já reconhece essas emoções, a gente passa a incentivá-la a contar o que aconteceu, onde que ela estava, a gente pode até tentar buscar o ambiente, e a partir disso a gente pode nos conectar à emoção que a criança experimenta. E aí a gente pode trazer por meio de histórias, situações em que você também tenha experimentado uma emoção semelhante. E aí a gente vai mostrando para a criança como você pode solucionar esse problema agora, de que forma que a gente pode conduzir num processo de solução desse problema. E aí, juntamente com a criança, a gente tende a encontrar formas mais adequadas de solucionar aquele entrave, aquela desregulação emocional. E aí, a gente tem mais sucesso no nosso trabalho. Agora, nesse momento escolar, a gente tem muitas crianças com dificuldades, uma ansiedade de separação, né? E a emoção que pode desencadear o comportamento de choro é a dificuldade em ficar nesse ambiente escolar. E a criança sente muito medo. E ela sente ali, talvez como uma avaliação, que está sendo abandonada. A ansiedade vem assim, rapidinho, pois ela quer ir embora o mais rápido possível daquele ambiente, né? E aí, com dificuldade de regular a emoção, a criança às vezes chora bastante, começa a gritar cada vez mais forte, o que acaba desregulando toda a equipe escolar, né? E a família também fica sem saber como conduzir. Então, frente a essa realidade, a professora ou até mesmo a mãe pode ensinar a criança a entender essa emoção. Então, você pode trazer experiências em que você também vivenciou uma emoção parecida, ou se aconteceu um evento parecido na sua vida. Todo mundo tem uma história para contar. E a partir disso, a gente ensina para a criança formas de lidar, tanto com a emoção medo, como também com a situação de ter que ficar ausente da presença da mãe por um período de tempo. Dessa maneira, a estratégia aplicada aqui que a gente exemplificou pode ser a resolução de problemas.
onde junto com a criança, junto com os responsáveis que estão envolvidos no cuidado com essa criança, podem conduzi-la a encontrar uma estratégia adaptativa, eficaz, para que ela tenha maior sucesso na regulação da sua emoção. Então, pessoal, espero ter contribuído de alguma forma na sua prática clínica com crianças e espero também, em outra oportunidade, trazer reflexões sobre outras técnicas. Agradeço imensamente a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade.